pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe a minha irmã, a Ledinha, pra quem não conhece essa princesinha aqui linda. Eu trouxe a minha irmã pra gente comentar um fato da nossa vida. Lá no Instagram eu coloquei algumas perguntas, algumas curiosidades a meu respeito, né, para amigos, familiares e conhecidos. Então muitas pessoas responderam e numa daquelas enquetes tinha um fato sobre a minha vida, que é que eu morei no orfanato, né? E muitas pessoas não sabiam e ficaram me perguntando como foi isso, em que época foi isso e tal. Resolvi fazer um vídeo para comentar, né, sobre isso, sobre esse tempo. E nada melhor do que ela, né, porque ela conviveu comigo lá, pra gente poder comentar algumas coisas que aconteceram nesse período, como foi, se foi bom, se foi ruim, por quê. Então a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, o Instagram dela, pra você ir lá dar uma olhadinha no nosso perfil, tá certo? A gente tá sempre lá mostrando alguma coisa do nosso dia a dia. Então vai lá, olha nosso Instagram, né? Bom, então eu vou começar falando por que a gente foi morar em um orfanato, certo? A nossa mãe, ela se separou, né? Com nosso pai, a gente somos filhos de casais separados, né? Que ficaram por um tempo, mas que depois se separaram. E aí ela foi morar em São Paulo. A gente nasceu em São Paulo, é meio confuso. Nascemos em São Paulo. Aí nossa mãe foi pro Pernambuco com nosso pai. Do Pernambuco a gente voltou pra São Paulo. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender. Pronto, então de São Paulo a minha mãe precisou trabalhar e precisou colocar a gente no orfanato porque não tinha quem ficasse com a gente, né? Nossas tias não podiam, nossa avó morava no Ceará. Então a decisão que ela tomou foi colocar a gente no orfanato enquanto ela trabalhava, juntava o dinheiro, né, para poder tirar a gente de lá. Pro Ceará, que é onde a minha avó mora, né? Os parentes moravam e aí poderia ser uma ajuda, né, pra mãe também, porque a gente era muito pequena e tal. Tem lembrança de quando chegou lá? Não. Não tem, porque ela era muito novinha. Eu acho que tu tinha... Se não tivesse 2 anos, tinha 1 ano e alguma coisa perto de fazer 2 anos. E eu tinha uns 3 anos, por aí, ia fazer 4. Eu era muito novinha. Eu tenho, tipo, lembrança dela muito bebê, né? O jeito dela andar e tudo mais. E lembrança que eu era muito pequena também. A lembrança que eu tenho quando a gente chegou lá. A minha mãe comentou que eu chorei muito quando eu fiquei lá. Chorou, que eu lembro. Um bebê, né? Apegada da mãe. Sempre foi. Então eu tenho muita lembrança desse dia, tipo... Ela levou a gente pra lá e tal, e eu lembro dela chorando também, abraçada com a Ledinha, comigo. E aí, eis que ela fala a frase que ficou pro resto da minha vida, que ela disse, olha, você cuide da sua irmã, você é mais velha do que a sua irmã, cuide da sua irmã. E aquelas palavras nunca saíram da minha cabeça, porque eu tenho lembrança de, tipo assim, onde a Ledinha estivesse, eu tinha que estar perto. O que ela fizesse, eu tinha que estar lá, o tempo todo perto dela, porque eu tinha que cuidar dela. Tipo, eu tinha 3 anos e pouco, ia fazer 4 anos, mas eu já tinha essa noção, né? Parece ser muito nova, mas eu já tinha essa noção de que eu tinha que cuidar dela. Né? Eu era mais velha, tinha 4 anos, ela tinha 2. Eu acredito que foi nessa faixa aí. Que a mãe da gente não tem lembrança da idade, né? Que colocou a gente lá. Eu tenho, depois eu acho que pode até colocar a A foto foto. aqui. Não! Gente, Não! eu parecia um menino. Quem não pelo amor parecia um de menino? Deus. Porque lá no orfanato, gente, elas cortavam o nosso cabelo, né? Tipo, o nosso cabelo era Joãozinho quando a gente morava lá. Porque muita criança, né? Piolho, minha filha. Aí pra elas não ter trabalho, elas cortavam bem curtinho, como de menino mesmo. E eu lembro que eu não gostava. Quem cortava o nosso cabelo era uma senhora bem idosinha, tu lembra dela? Gente, Era aquela idosa. que já gente, fazia a pele tempo que chega tava idosa. Ela era muito... Ela chega, era bem fininha, aquele cheirinho mesmo de Cheirinho de idosa. gente idosinha, era muito fofo. E eu lembro, ela cortava o cabelo de todo mundo, né? O nosso cabelo era todo Joãozinho. Gente, eu não lembro assim, não tenho muitas lembranças boas, não. Tenho algumas, mas as maiorias são traumas, né, de infância. Eu acho que eles mexiam muito com o nosso psicológico, né? Eu sei. Sem emoções. Gente, Tô eu tenho, brincando. até hoje eu tenho medo de palhaço. Não é que eu tenho trauma assim, mas eu não gosto de palhaço, porque quando a gente que morava lá, né, eles tinham a mania de, quando as crianças não dormiam, ficavam conversando, eles pegavam um palhaço, eu não sei como era aquilo, tu lembra? Tenho vagas lembranças. E eles colocavam assim na janela, a gente corria pro outro quarto, aí tinha um outro palhaço lá. Eu não tenho Gente, uma eu não lembrança sei muito dizer, certa, o que mas era. eu não gosto de palhaço por isso. Eu tenho muita lembrança também de alguns momentos ruins, tipo assim,
tinha algumas cuidadoras lá que era muito boa, né? Não vou citar nomes até porque nem lembro, nem sei quem era. Mas tinha um monte de gente que eu não sei o que é isso. A mulher não gostava de criança, só pode ser porque não tem condição. Tinha as crianças danadas, toda criança é danada, tem ali, né, o comportamento, mas pelo amor de Deus, as coisas que elas faziam, tipo, eu tenho lembrança que lá era muito grande, na minha visão, eu era uma criança, né, então vai ver, nem era tão grande. E lá embaixo tinha um quarto de brinquedo, tu lembra, né? Que era cheio de brinquedo, era um quarto grande, né? Era um quarto bem grande e era cheio de brinquedo, era só para as crianças brincar mesmo. E aí uma vez elas me colocaram nesse quarto porque eu tinha me danado, feita alguma danação de criança besta, e era de noite, viu? E aí elas me colocaram nesse quarto. Gente, a lembrança que eu tenho, ai meu Deus, quando eu lembro, eu me arrupei todinha, é de eu ficar tipo assim, quieta, eu me encostei assim na parede, eu fiquei quieta sem falar nada, eu só sabia rezar e não falava nada, porque eu tinha pânico daquele quarto cheio de brinquedo e você sozinha no escuro. Me colocaram também uma vez. Eu lembro, conta aí. Foi traumatizante, gente, uma criança assim no escuro, tudo no escuro, trancada num quarto de brinquedo, eu chorava tanto. E o pior é que ela estava chorando, gritando lá embaixo e eu morrendo de chorar lá em cima, porque minha irmã, né? Então, e ela chorava, tipo, muito alto, era desesperador, e eu ficava lá sem poder fazer nada. Como é que eu ia fazer alguma coisa? Então, era coisas, assim, que eles faziam que mexia muito com a gente, com o nosso psicológico. Criança já é medrosa assim, né? E aí, acontece ainda, eu acho que era na época que tinha aquele filme do Chuck, né? Era boneco assassino. Então, tinha uma até um criança, boneco lá Deus, nesse trancada quarto. num quarto de brinquedo, você só remetia a isso. Ah, é verdade. Esses castigos aí era cruel. E teve outra vez também que eu me recordo que as crianças não estavam, tipo, conversando demais, né? Era hora de dormir. Ela tinha isso, porque lá tudo tinha hora. Hora de dormir, hora de acordar. E aí, o que é que ela fez? Ela pegou todas as crianças, trancou, eu acho que era tipo uma lavanderia. Só que essa lavanderia tinha uma porta de vidro, aquelas que é de vidro que não dá pra você ver a pessoa, é só o vulto, tipo aquelas portas que faz assim, né? Aí você só vê quem tá fora, só o vulto. E aí ela ficou fingindo que era uma bruxa, gente. As crianças tudo desesperadas lá dentro, chorando. Eu me encolhi assim, atrás de todo mundo, morrendo de medo. Então era esse nível de castigo aí que ela dava pra gente. Eu me lembro também que, entre esses castigos, eu sempre fui uma criança muito medrosa. Não aprontava, tu sabe, né? Eu nunca fui de aprontar. Gente, até quando eu morava com as minhas primas, eu morria de medo de aprontar, porque eu sempre fui muito medrosa. E eu lembro que uma vez as crianças foram pegar doce na despensa, porque lá tinha muito alimento. Tipo, tinha uma despensa, eu acho que era doação do governo, não era? Deve ser. Tinha doações do governo. E aí tinha doce, tinha tudo. E as crianças resolveram, nesse dia, fuçar o local de guardava comida. E aí eu fui junto, né? Tipo, não foi nem na maldade, gente. Eu fui junto. O que aconteceu? A mulher vinha, todo mundo correu. Menos eu não corri porque eu fiquei morrendo de medo de correr. Eu disse, tipo assim, será que se eu correr é pior? Então eu fiquei. E o castigo que elas me deram levou assim pro resto da minha vida. Elas fizeram comer isso aqui, ó. Isso aqui é um copo de vidro grande de açúcar. Fizeram comer um copo de açúcar. Gente, eu me lembro desse dia. Meu Deus, eu faltava vomitar. Tipo, foi horrível. Elas fizeram comer açúcar. No entanto que por um bom tempo eu não conseguia comer doce. Tipo, ainda hoje, né? Esses doces que vocês gostam, tipo Maria Malu, qualquer tipo de doce assim, eu não gosto. Fubá com açúcar, qualquer coisa que tivesse açúcar, eu não queria comer. Porque isso pra mim foi assim, o pior castigo que elas já me deram foi comer esse copo de açúcar. Então eu fiquei muito traumatizada nesse dia. Eu acho que eu lembro também de uma vez que eu acho que eu não queria almoçar, alguma coisa assim. Aí elas tomaram de mim a comida e eu fiquei sem, né? Eu acho que foi, não sei se foi a sobremesa que eu fiquei sem, alguma coisa assim. Aí depois a Vanusa guardou pra mim. Ai, mulher! E levou pra mim lá em cima. Levei, gente. Eu cuidava mesmo dela. Ai, travou a voz agora. Ai, que horror. Porque eu me lembro, sabe? Eu lembro que eu tinha que cuidar dela independente de qualquer coisa. Então, se fizesse alguma coisa com ela, eu tinha que defender. Peraí que eu tenho que parar o vídeo. Voltando aqui, gente, eu lembro que um dos castigos dela também era esse. Eu lembro que tinha horário de acordar e que se você não tivesse pronta lá embaixo, você não merendava. Eu lembro que uma vez, aí tu imagina aí, tu em São Paulo, frio do caramba que era em São Paulo. Gente, eu lembro que quando eu ia para a creche, era tipo muito frio e era de noite, né? Era uma tipo, madrugadazinha. 5 horas da manhã a gente acordava. Tomava banho, não era? Tomava banho.
E aí, nesse dia que eu acordei um pouco tarde, eu lembro que tinha que tomar banho, tudo. Eu entrei no banheiro, molhei o pé, a cabeça e desci, porque senão eu ia ficar sem merenda. Eu não podia ficar sem merenda. Então era esse tipo de castigo, assim, era muito rígido, não faltava comida quando não era castigo. A gente era muito bonitinha lá, assim, muito bem cuidada, né? Era, pronto. Era bem gordinha. Era bem cuidada, era comida no horário, roupinha no horário, TV no horário. Eu lembro que a gente descia pra assistir escondido Chiquititas, tu lembra? E aí, quando a gente depois, quando escutava, ela vinha, aí todo mundo morre. todo mundo saía correndo, né? Tinha coisas assim muito interessantes naquele tempo, tipo essa parte que a gente queria assistir, a gente se escondia e tal. Mas tirando essa parte, a forma como elas tratavam era muito rígida mesmo. Eu até entendo porque eram muitas crianças, elas tinham que manter, mas como a gente já falou aqui, os castigos que elas davam eram castigos que iriam ficar marcados pra um vida trauma. toda, né? Isso, né? Na época de escola, eu lembro demais que eu amava ir pra escola, né, lá. Só que eu detestava porque o menino ficava fazendo chacota, a gente parecia menino. Tá entendendo? Tipo, vocês imaginam aí, né? Minhas orelhinhas já não é muito pequena. Aí eu com cabelo Joãozinho ficava muito lindinha, pelo amor de Deus. E era todas as meninas assim, com cabelos curtos. Eu lembro também que a nossa mãe, ela sempre foi muito presente, né, Ledinha? Ela não faltava uma reunião. Todo domingo ela tava lá, né? As visitas. Sempre levava coisa pra gente. Eu lembro que ela uma vez foi com a minha irmã, a Vanessa. A nossa irmã também, ela ficou no orfanato, gente. Só que não foi junto com a gente, foi um outro orfanato. E aí ela ficou na casa de uma patroa da minha mãe, né? Que enquanto a mãe trabalhava, a Vanessa ficou lá. E foi bem cuidada que só, né? Nessa época, por essa patroa dela. Porque no orfanato que a gente ficou, a idade da Vanessa já não permitia mais. Sim, aí, o que eu tava falando aqui? Me cortou o raciocínio. Levava presente pra gente. Ela levava doce escondido, porque não podia, né? Assim, não podia porque as outras crianças iam ver. E lá tinha muitas crianças carentes, né, Ledinha? Tinha gente que os pais não puderam realmente ficar e deixaram lá pra adoção. Inclusive... Tinha pessoas da FEBEM, né? Tinha pessoas da FEBEM, inclusive, né? Tinha uma mulher lá doida pra te adotar, né? A mulher era doida pra adotar a Ledinha. Porque eu sempre fui muito quieta, desde pequena. Eu não sei se é trauma, não sei. E eu era muito tímida. Eu, tipo, chegava na escola, eu sentava, não falava com ninguém. Eu ficava calada ali a aula todinha, tipo, morrendo de medo, né? E aí essa minha professora gostou de mim, me achava muito quietinha. Ela queria me adotar. Eu lembro que a mãe ficou sabendo, não foi? Eu lembro que no dia que essa minha professora foi lá no orfanato, eu e a Vanessa descendo, ficamos escutando, espiando assim, o que é que ela queria falar. Eu morrendo de medo. Foi aí que a gente descobriu. Será que vão me adotar junto? Foi aí que a gente descobriu e aí a gente contou pra nossa mãe, né? Foi. A mãe ficou, eu lembro, desesperada pra tirar a gente de lá. Sempre em festinhas de aniversário e coisas assim, os pais podiam levar presente, tu lembra? Ou festa de Natal, coisas assim, né? Datas comemorativas. E eu lembro que toda criança ganhava brinquedo, quer da prefeitura, não sei bem dizer qual era o órgão lá que apoiava, né? Ou quer dos pais. Aí, enfim, a gente ficava tudo brincando, animado e tal. Quando os pais saíam, tu lembra o que eles faziam com os brinquedos? Guardava. Guardava os brinquedos, ninguém via mais esses brinquedos novos, gente. Eu lembro quando a gente foi sair do orfanato, a mãe até perguntou cadê os brinquedos, cadê as roupas, que a mãe disse que a gente saiu com quase nada, não foi de lá? Foi, a gente ganhava muita coisa, tanto da minha mãe como da nossa tia, nossa né, que também visitava a gente. A gente recebia visita da nossa tia, recebia visita do tio também, eu lembro que é o marido da nossa tia, né? Ia lá, e a gente era muito cuidada, só que os brinquedos nunca ficavam com a gente, só deixando aqui registrado, viu? Vocês viravam as costas. Hoje, eu tenho lembrança de uma sandália roxinha que eu tinha ganhado. E eu morria de ciúme dessa sandália e eu não trouxe ela comigo. Triste, né? Outra coisa também que eu tenho lembrança, eu tenho muita lembrança das meninas de lá. Tu lembra delas? Não tenho eu lembro de muitas. Eu era de muito maiorzinha, assim. Nossa, eu lembro de tantas. Eu lembro de... Na foto que a gente vai botar aqui, né? Tinha duas meninas lá que elas eram irmãs. E eu lembro demais que uma delas saiu de lá do nada. Eu não lembro porque, se a mãe dela pegou ela ou se ela foi adotada, eu não lembro. Eu sei que essa menina chorava tanto porque essa outra tinha saído, tipo, elas era irmã dela. Gêmeas, né? Não era gêmeas, era parecidas, não lembro. Não era gêmeas. Um era mais velho, mas era muito parecido. E se do nada a menina, tipo, tinha saído e ninguém sabia por que essa menina tinha saído. Foi bem estranho, não sei. Gente, que uma vez eu fiquei com a minha cabeça presa na beliche. Eu não sei como é que foi aquilo. Como é que na tu escada da conseguiu beliche. colocar a cabeça na escada da beliche? Eu lembro que eu ficava desesperada tentando tirar. Nem sei se elas ajudaram. Não sei, não lembro. Não lembro, ou seja, né? Nem todas lá eram boas cuidadoras. Eu lembro de uma que a gente gostava muito dela. Eu vou falar o nome pra ela depois pra ela lembrar.
E ela tinha um pato. Lembra que ela tinha um pato? Tu não lembra, não? Não. Ela tinha um pato, gente. Eu era doida por esse pato. Quando ela levava pra lá, eu ficava doida por esse pato, brincando com ele e tal. Sempre gostei de bichinhos, né? Eu gostava demais do pato dela. Ela era gente boa, ela cuidava da gente, brincava. Eu lembro que ela brincava. Nem todas tiveram essa acessibilidade, né, de cuidar, mas tinha umas que de vez em quando eram gente boas, né? O presente tinha que ser dado de uma forma discreta, né? Tu lembra? Porque tinha crianças lá que não recebiam visita, não tinham pais, então elas não recebiam, né? Eu lembro que sempre a mãe dava as coisas pra gente, eu sempre que passo maquiagem, meu nariz fica coçando. Dava escondido as coisas, porque as outras crianças iam ver e tal. Eu lembro que nem chiclete, nem bombom podia entrar lá, por isso que minha irmã uma vez chamou a gente pro banheiro e deu chiclete escondido pra gente, né? Porque não podia, gente, foi um período assim bem difícil. Eu lembro, gente, que comentando um pouquinho a respeito de quando quiseram me adotar, né? Eu era muito tímida. Eu era tão tímida que uma vez eu fui lá no pátio da escola, eu queria ir no banheiro, tava apertada, né? E aí tinha uma moça limpando o pátio. E aí eu acho que eu pedi pra passar, ela disse que não podia porque tava limpando o pátio. E aí eu nas calças, né? Cagou na calça, diga Eu logo fui assim. embora pra casa na Topic. A gente não passou fome, não passou frio. Eu lembro que uma vez elas deram banho de mangueira. Tu lembra desse dia? Gente, quando elas iam tirar piolho da gente, meu Deus, eu lembrei disso agora. Era horrível, elas passavam um troço na nossa cabeça que ardia. E eu sempre tive muito medo de escuro, essas coisas assim. Eu só lembro de estar no escuro com o negócio ardendo, no frio, tomando banho de mangueira. Eu acho que isso também foi Aí eu lembro. trauma psicológico. Aí elas cortavam nosso cabelo, acho que por isso, porque não tinha como dar jeito com tanta menina com piolho, né? Mas tirando essas partes aí, porque a gente vai lembrando aos pouquinhos, mas tem muitas outras coisas que a gente passou e não consegue lembrar. Mas no dia que a mãe foi lá pra poder tirar a gente de lá, acho que foi um dos dias mais felizes da nossa vida, né? Porque eu lembro que ela tava muito feliz, que ia poder tirar a gente. E não foi fácil, porque eu lembro que a gente passou um período grande lá, né? A Leidinha chegou muito bebê. Porque parece que é toda uma análise que eles fazem. Isso, pra a saber mãe se pode realmente tirar. tem condição, né? É isso. E aí ela foi tirar a gente. Eu lembro no dia que foi pra mãe juntar nossas coisas, como eu falei, não foi quase nada, né? A mãe ficou até assim, vale, você ainda tinha tanta coisa, vai sair daqui com quase nada. Juntou uns 3 ursinhos ali e tal, enfim. Aí quando a gente tava indo pra cá, pra pegar o ônibus, né, que a minha mãe veio de São Paulo pra cá, 3 dias com a gente no ônibus, não foi? Deve ter sido bem difícil pra ela, 3 dias com ela, bem novinha. Eu não tenho muita lembrança. Eu a única tenho. lembrança que eu tenho é que assim que o ônibus saiu, eu vomitei. Vomitou, né? Eu fui na janela, né, fazendo na janela, né? Eu tava muito feliz de ter saído. Aí a mãe, vamos passar ali na tua escola pra tu se despedir. Eu era muito tímida. Aí tu passa, que a minha escola, a que eu estudei quando era pequena, era longe, eu pegava Topic, mas a outra era tipo dobrando, né? Eu já podia ir a pé, não sei como, porque eu sempre fui muito lesada. Então eu ia a pé, né? E aí ela vai lá e se despede dos teus coleguinhas. Eu, tá certo. Aí eu entrei, dei uns 2 minutos. Voltei, não tive coragem de ir lá, né? Eu tinha muita vergonha. Tipo, mãe, fui lá me despedir dos meus colegas e tal. E aí a gente seguiu, né? A mãe levando a mala com a gente e tudo, até chegar aqui no Ceará. E aí no Ceará ela poder se estabelecer com a família, trouxe a Vanessa. Na verdade, a Vanessa veio na frente, não foi? Foi, acho que ela tava aqui. Isso, ela juntou dinheiro, conseguiu mandar a Vanessa pra casa da avó. E aí depois veio e conseguiu trazer a gente pra cá. Então, nossa mãezinha foi muito guerreira, batalhou muito para criar todos os filhos, né, dela. Eu lembro que a minha avó queria ficar comigo, sabe dessa história? Que ela não queria deixar a mãe me trazer do Pernambuco. Não, deixavam-nos aqui, leve um menino e deixe uma menina. Aí a mãe, não, vou levar as meninas, aí deixou meus 2 irmãos lá com meu pai, né, que foram criados lá. E acabou conseguindo trazer nós. A gente não vai conseguir trazer todas as experiências boas e ruins que a gente teve. Quer dizer, mais ruim do que boa, né? Que a gente teve lá, mas foram algumas das coisas que a gente passou. Alguns traumas que ficaram, infelizmente. Mas a gente agradece muito a nossa mãe por... Enfim, né? Ela, poderia ter feito outras coisas. Mas não, ela decidiu colocar a gente lá por esse tempo. E... a gente quando cresce entende, né, como pra ela deve ter sido difícil, tipo, eu não sou mãe, mas eu consigo me colocar no lugar dela, você tem que colocar as suas filhas, meninas, pra morar em outro canto, enquanto você trabalha e só vê elas uma vez por semana, né, não saber o que tá acontecendo. Eu lembro que até ela dizia, olha,
toda semana que eu vim aqui me conte tudo o que aconteceu. E eu não, gente, tipo, essas coisas a gente contou depois. Eu acho que até hoje, na verdade, ela não sabe. De muita coisa. Isso, a gente não contou pra ela. Muitas coisas ela ficou sabendo depois. Ela, é mesmo, fizeram isso com vocês, não sei o que. A gente não contava, a gente tinha medo, não sei, né? Mas ela conseguiu juntar dinheiro, trouxe a gente pra cá, nunca desistiu. Então, com certeza é uma mãe guerreira demais, porque o que a nossa mãe passou, como muitas mães, né? Ela passou por muita coisa ruim mesmo. E, tipo, nunca desistiu da criação dos filhos, né? Teve ajuda, a gente morou por um tempo com a nossa tia maravilhosa, que também é uma segunda mãe pra mim. Segunda não, é uma mãe pra mim, né? E mesmo assim, ela nunca desistiu da criação, né? Então, ela foi uma mãe super, super, super guerreira. Né? É. Te amamos muito.